novamente falando sobre problemas que Pokémon tem. Quem diria, né? Mas esse vídeo vai ser um pouquinho bem diferente, na verdade, porque eu realmente queria olhar não só pra um jogo de Pokémon, mas sim olhar pra toda a franquia e realmente entender o porquê que os jogos de Pokémon não são, tipo, bons. O que impede deles serem assim. Não é como se o problema fosse dinheiro ou que a Game Freak é uma empresa ruim, já que essa franquia que mais tem dinheiro no mundo e todo esse problema vai muito, mas muito mais além do que só a Game Freak faz jogos ruins porque é uma empresa de merda, por mais que ela seja mesmo. Não é isso que realmente impede Pokémon de ser um jogo bom. Então, muitos desses tópicos que eu vou entrar nesse vídeo, eu vou estar complementando outro vídeo que eu fiz sobre a National Dex, que é esse vídeo aí, se você quiser ir lá ver depois ou ver agora, sei lá, enfim. Os vídeos são meio que complementares, assim. O problema em si tá todo na estrutura e no core de Pokémon, que simplesmente não possibilita que o jogo seja bom ou que ele seja, tipo, bem feito. Então, o maior problema que não deixa Pokémon ser bom é justamente Pokémon. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Só que pra gente entender tudo isso, a gente tem que entender o início de Pokémon e ver como ele era antigamente e o que gerou o Pokémon que a gente conhece hoje. E principalmente quando a gente olha pros jogos de GBC, a gente vê que, cara, Pokémon é, tipo, impressionantemente bem feito de certa forma. Entre muitas aspas, porque os primeiros jogos são, tipo, muito quebrados, mas enfim. A gente tem que ter em mente que um jogo de Game Boy tem 150 Pokémons diferentes, inúmeros ataques, itens e diversas outras coisas. Pra vocês terem uma ideia, um jogo de Game Boy antigamente, sei lá, não dá um décimo ou sei lá, um centésimo de edição que esse vídeo daqui tem. Então quando você lembra disso e vê que Pokémon tem tipo 150 monstros diferentes, é tipo bizarro. E só piora ainda quando a gente vê que na geração 2 não eram só 151, mas sim 252 Pokémons. Praticamente 2 vezes mais que o antigo. Então isso já apresenta um escopo muito grande para um jogo extremamente antigo. E Pokémon também foi um sucesso gigantesco. E a franquia realmente estava começando a crescer desde sempre, na verdade. Sempre teve muita coisa pra lidar fora os jogos, como por exemplo o mangá, o seriado de anime, o TCG que tem desde sempre, jogos de outros consoles, merchandise, roupas, plushes, enfim, todas essas coisas. E nisso a gente já vê que a franquia tava se expandindo até demais, em um ponto que simplesmente ela teve que ter um soft reboot na terceira geração, já que assim, esses primeiros 2 jogos são bizarramente, não mal feitos, mas mal programados pra sua época devido a todas as limitações. Foi o Game Boy Advance que realmente deu todo esse ar e toda essa possibilidade que o Pokémon poderia ser. Desde a terceira geração, já dava indícios que Pokémon tava se expandindo até demais em quesitos de número, crescendo exponencialmente praticamente. Sendo nessa Dex agora, sendo adicionados mais de 100 Pokémon, somando muito provavelmente mais de 400. Então, as coisas estavam começando a se complicar. Não só nos jogos também, a franquia cada vez ia crescendo mais e mais, com mais roupas, mais animes, mais formas de se jogar Pokémon e de se interagir com toda a franquia em questão. E dava pra perceber que desde o começo, Pokémon se pavimentou e teve a sua base fundamentada em algumas questões, como por exemplo, estar com seus Pokémons e transferir eles para próximos jogos, ou sempre ter mais de 100 Pokémons em cada Dex. E isso era um problema assim que no futuro viraria, tipo, bizarro. E bem, não podia mudar tanto. Já tava na terceira geração, Pokémon já tinha muita fidelidade com as pessoas já eram apegadas sentimentalmente com alguns Pokémons, então não dava pra só cortar isso no meio ou tirar algumas das milhares de gimmicks e coisas que tem dentro de Pokémon. Novamente, já vinha o crescimento exponencial de cada Dex do jogo, de cada Pokédex, de cada monstrinho que ia ser colocado. Isso sem contar golpes, TMs, efeitos, história, mapa e etc. E esse crescimento, que era algo tecnicamente pequeno, só foi crescendo mais e mais quando a gente chega na era do DS e da geração 4 e 5. Porque nesse ponto o Pokémon já era conhecido mundialmente e muitas coisas se dependiam dos jogos. Isso é muito importante porque não dá pra simplesmente soltar um jogo e esperar um tempo pra ter um Must. Muito pelo contrário, você tem que começar a fazer um merch previamente antes do jogo ser lançado, para ele ser lançado assim que o jogo sair. Isso colocava uma deadline pequeniníssima dentro do jogo. Não era só por causa de cada jogo que Pokémon tinha que ser feito rapidamente, mas sim por todas as coisas que tinham esse mesmo ambiente de Pokémon. Como eu já disse, anime, mangá, enfim, essas coisas aí, não vou ficar me repetindo. E não só isso, agora os jogos tinham que sair muito mais rápidos, com uma deadline de, sei lá, 1 a 2 anos para cada geração nova.
nova, sem contar também os terceiros jogos e etc, etc. É tipo um período de tempo extremamente curto. Nesse tempo também o crescimento exponencial só ficava cada vez maior, porque cada Pokédex continuava tendo no mínimo 100 Pokémons. Quando a gente chega na Gen 5, se eu não me engano, tinham quase 700 ou 600, é por aí, eu realmente não sei. Isso sem contar que cada vez que o Pokémon se atualizava para um novo console ou para um novo jogo, muitas coisas tinham que ser refeitas. Todos os sprites tinham que ser refeitos, todas as animações. E isso tava só começando a ser o início de um problema que era quase inevitável. Isso também não só esbarrava em uma questão de decks e outras coisas, mas sim que o jogo tava há anos sendo praticamente o mesmo. Isso chegava em um ponto que, pelo menos na minha visão, não faz muito sentido e que atrapalhava mais do que realmente ajudava, como por exemplo, muitas coisas não eram tão utilizadas assim, como não precisava de um jogo literalmente ter todos os 700 ou 500 ou 600 Pokémons. Não só por causa dessa questão de transferir, mas realmente completar a Pokédex de Pokémon não era tão necessário assim. E já dava pra ver que Game Freak dava indícios disso, como por exemplo, Pokémon Black e Black 2 não tinham a National Dex no jogo base, mas sim só a Pokédex do jogo normal, que são 150 e poucos Pokémon, ou 101, eu não lembro de cabeça aqui. Isso sem contar também que o Pokémon se focava em inúmeros aspectos dentro do jogo, ao invés de um só, sempre tendo que se renovar e adicionar mais coisas à sua fórmula, só que só foi ficar realmente aparente, principalmente na sexta, sétima e oitava geração. Isso tudo fazia que o jogo tivesse que lidar não só com partes de batalhas que são muito complicadas por toda a questão de sprites e outras coisas que eu falei no vídeo da National Dex, mas sim também em aspectos fora do jogo, no seu quesito mais RPG, mas enfim. Então quando a gente vê tudo isso, a gente vê uma bola de neve que realmente estava crescendo e crescendo, e essa bola de neve realmente estourou quando o 3D chegou em Pokémon. Não tô falando que o 3D piorou a franquia, inclusive eu já tenho um vídeo debatendo sobre isso, e na verdade muito pelo contrário. O problema foi como a Game Freak lidou com isso, já que de certa forma o 3D chegou muito do nada, e tendo todos os jogos com, sei lá, 2 anos pra serem feitos, eles simplesmente tiveram que fazer toda a Dex de todos os Pokémons até XY, mais a Pokédex do jogo, que inclusive recebeu muitas críticas por ser tipo bem pequena, se eu não me engano são 80 ou 70 Pokémons mais ou menos. Então nessa época teve diversos problemas na Game Freak, justamente por passar do 3D, que resultou em muitos problemas que hoje em dia a gente conhece muito bem. Tava mais claro do que o dia, por exemplo, saber que limitar a Dex era inevitável nesse ponto e que era impossível realmente continuar pensando em novos golpes, novos Pokémons, novos modelos 3D, etc, etc, para cada geração nova que realmente fosse indo. Isso também sem contar com todas as outras questões que eu acabei de falar, de o jogo tá se expandindo dentro de si, adicionando novas mecânicas, como, enfim, todas essas questões que importam muito e que meio que foram a possível solução de Pokémon, já que ter essas gimmicks novas a cada geração deixava todo o sistema principal do jogo, o de batalha, novo e interessante, principalmente no competitivo e para as pessoas que realmente estavam chegando agora em Pokémon. Por mais que Pokémon tecnicamente seja o mesmo jogo sempre, colocaram uma vírgula aí, é sempre o mesmo jogo, mas no combate acaba não sendo. Isso foi uma saída muito inteligente da Game Freak, já que Pokémon tava o quê? 13 anos sendo praticamente o mesmo. E obviamente muitas dessas coisas realmente só perderam o sentido com o passar do tempo. Desde transferir Pokémons e ter toda a Dex, eram coisas que já davam indícios no passado do problema que isso iria vir a ser no futuro. E eu já fiz um vídeo inteiro, se eu não me engano, sobre Fortnite, explicando sobre toda essa questão de game design e como lidar com muitas coisas ao mesmo tempo e como não deixar o jogo transbordando de coisas e de lixo, digamos assim. É engraçado porque nesse vídeo eu falei sobre Fortnite, mas tipo, isso é um ótimo exemplo e algo que a Game Freak poderia seguir. Só que a Game Freak e a franquia Pokémon não pode simplesmente limpar todo o chão da casa e aniquilar grande parte dos Pokémons. Pelo menos não nesse ponto, já que isso seria algo que muitas pessoas não iriam enxergar com bons olhos. Assim, todo mundo deu muito hate, ainda dá hate até hoje em XY, porque a Pokédex dele é tipo muito pequena e, enfim, imagina tirar 60% da Pokédex pra ter uma qualidade supostamente melhor nos jogos. E aí a gente chega em Sword Shield, onde a gente teve toda a resposta disso tudo, que foi simplesmente cortar 60%
toda a Pokédex. Com umas vírgulas, depois eu descobri que tecnicamente eles não vão tirar toda a Pokédex de todos os jogos, mas sim vão, tipo, ir trocando e renovando os Pokémons pra cada geração nova, enfim. E isso deu no que deu. Claro que a Game Freak é uma empresa de merda e mentiu sobre os modelos e outras coisas, mas, enfim, isso daí eu já falei e tem um vídeo inteiro só sobre essa questão. E tudo isso esbarra em uma questão de escopo contra qualidade. Se você vê os jogos de Pokémon, assim, lançar um jogo com esse escopo em tão pouco tempo é, tipo, bizarro. Isso é inviável. E principalmente isso só piora e todas as questões de escopo contra qualidade quando a gente vê que cada vez mais e mais os jogos se tornam maior, com novas gimmicks, como por exemplo o Dynamax ou Crystallize de Pokémon Scarlet e Violet, o jogo mesmo se tornando mundo aberto, e todas essas questões tornam o jogo cada vez maior, e tudo isso acaba pesando demais nas costas de quem tá fazendo os jogos. E nisso tudo a gente viu no que tá dando, e o futuro realmente só nos aguarda esperar. Só que tem como tecnicamente melhorar toda essa questão, mas uma coisa que realmente deu um standout nesses tempos pra cá, principalmente quando o Pokémon chegou no Switch, foram dois jogos, Pokémon Legends Arceus e Pokémon Let's Go, tanto o Eevee quanto o Pikachu, que são jogos tecnicamente mais limitados, como o Pokédex menor, mas que ainda assim se mostram novos. Não é à toa que Legends Arceus é só um dos jogos mais aclamados de Pokémon recentemente. Tudo porque ele é um jogo limitado e que se faz com pouco. Óbvio que ele tem as questões maiores de ser um mundo aberto e etc, mas ele só tem tipo 250 Pokémons. Ele tem a sua gimmick única, que é da região, e o Let's Go também é praticamente a mesma coisa. O ponto é que esses jogos eles se destoam tanto, eles são tão bons justamente porque eles são simples. Talvez o futuro de Pokémon realmente esteja nisso. Ter uma Dex menor ou até reutilizar os Pokémons dentro disso, como Legends Arceus, tipo, adicionando novos Pokémons ou só alterando algumas formas, e realmente ter um jogo menor, mas muito mais denso, com, sei lá, algumas mecânicas novas, ou só não se focar em batalha, como Pokémon Arceus e Let's Go são. Os dois são muito mais focados em capturar Pokémons, que sinceramente faz muito mais sentido nesse ponto. E, enfim, talvez, por mais que distante, esse possa ser o futuro ideal de Pokémon. Talvez quando o Pokémon realmente querer tancar todo o hate que ele vai receber por cortar mais ainda da Pokédex, ele se torne um jogo realmente bom. E assim, eu não tenho ideia como o Legends Arceus foi tão bom assim e quão bem recebido ele foi, então dá pra fazer. Isso mostra que jogos de Pokémon pelo menos podem ser bons, mas isso tudo tá muito mais atrelado, honestamente, com a comunidade de Pokémon, que é um lixo, do que com a Game Freak em questão, porque por mais que os últimos jogos tenham sido do jeito que eles foram, dá pra ver que tem muita coisa boa dentro deles, e que tem muitas ideias criativas e muitas coisas novas que ainda estão por vir, ainda tem muita lenha pra queimar todas essas questões, e o futuro realmente só nos aguarda mesmo. Talvez a Game Freak queira injetar mais dinheiro em Pokémon, ou talvez a comunidade só seja menos merda. Eu incluso. Tchau.